Veja, eu queria registrar que eu tenho duas memórias de Pedro Jorge que eu gostaria de reverenciar. Sempre me preocupou e eu quero até louvar muito essa iniciativa do Ministério Público. Tá? A primeira vivência com o Pedro Jorge foi no Mosteiro de São Bento de Olinda, onde eu frequentava, e Pedro Jorge era noviço do mosteiro. Ele era pretendente a monge. Eu era, vamos dizer assim, admirador desse. Pedro Jorge viveu no Mosteiro de São Bento nessa época dos fins dos anos 60, começo dos anos 70. Essa época era muito efervescente no Mosteiro de São Bento de Olinda. O abade era um homem muito culto e os outros monges que o cercavam também. Era uma época de muita dinamismo e de espírito religioso. Dom Basílio Penido, que era carioca e de formação médica, era o abade. Eu estudei para fazer o vestibular de Direito lá. Nessa época eu conheci Pedro Jorge. Pedro Jorge teve uma espécie de filiação intelectual, religiosa e ética de Dom Basílio Penido, que era o abade. E nesse período ele formou-se na melhor ética tomista e uma visão de sociedade de acreditar nas instituições, acreditar nas pessoas, acreditar na justiça, no reto e no belo. Tá? Então, ele era um homem que foi, vamos dizer assim, eu gostaria de insistir nessa afirmativa que Dom Basílio foi Pedro Jorge, melhor dizendo, foi uma espécie de filho intelectual de Dom Basílio, que não teve filhos, não tinha, monge não tem filho, né? Entendeu? Então, Dom Basílio viu já o talento de Pedro Jorge e o apoiou e desenvolveu o brilho de Pedro Jorge. Né? Depois, eu fiz vestibular de Direito e ele fez também vestibular de Direito depois de mim. Bem, nesta ocasião que nós éramos estudantes, a efervescência da faculdade, houve uma seleção para um programa chamado Associação Universitária Interamericana. Neste evento, houve uma seleção rigorosa para 10 estudantes de cada estado do Brasil, ou de vários estados do Brasil, do Rio Grande do Sul a Fortaleza, Pará, e 10 de Pernambuco, 10 de São Paulo, 10 do Rio e 10 de todos esses, e 5 foram de Direito. Dos 5, Pedro Jorge foi um dos selecionados. Neste livro da UI está o registro da nossa viagem, que é uma seleção que a gente foi passar um mês na Universidade de Harvard, 15 dias, uma semana na Universidade de George Washington, na cidade de Nova York, na cidade de Washington, e na New York University, na cidade de Nova York. E aí, nós nos aproximamos mais ainda, etc. E, muito bem, Pedro Jorge, eu me formo, Pedro Jorge se forma, e aí, de repente, eu sou surpreendido com a aprovação dele no concurso, e Pedro Jorge de procurador, e Pedro Jorge, depois, uma notícia que surpreende a todos nós, é que Pedro Jorge é assassinado. Tá? E aí volto-me para o Mosteiro de São Bento mais uma vez. A missa de 7º dia do Mosteiro de São Bento foi uma das missas mais bonitas que eu já participei, uma das cerimônias mais bonitas que eu participei de homenagem e de dedicação a uma pessoa. Foi a missa de 7º dia, onde falaram várias autoridades, representantes da OAB, do Ministério Público, da Justiça, do Tribunal de Justiça de Pernambuco e do Brasil. Então vieram representantes do Brasil inteiro e todos falaram. E eu queria lembrar, portanto, deixar bem evidenciado que
provavelmente para outras pessoas também, mas para mim me marcou muito é que a música da comunhão foi aquele cântico, prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Veja, prova de amor maior não há. E aí, Pedro Jorge, na minha opinião, é isso. Ele deu a vida pelos irmãos, não os irmãos mais próximos, mas os irmãos excluídos, os irmãos pobres, os irmãos da macaxeira, quer dizer, as pessoas desprotegidas. E me marcou muito porque é o símbolo da vida dele. Pedro Jorge era um homem transparente, era um homem crédulo, confiante, entendeu? Sem malícia, era quase ingênuo, entendeu? Eu não queria dizer que ele fosse ingênuo, mas ele era não existia malícia no coração de Pedro Jorge. Isso eu posso afirmar. Pedro Jorge era um curioso, não era nenhum nerd, como eu diria hoje, era um homem de uma simplicidade, uma curiosidade quase infantil, entendeu? Sempre ele estava perguntando, sempre estava indagando. Pedro Jorge era um homem que saiu da dignidade, da austeridade, da formação beneditina e lançou-se ao mundo sem perceber as raposas e os leões que o mundo tem, né? Entendeu? Ele foi muito... Eu diria que Pedro Jorge foi um homem da pureza de caráter e simplicidade de caráter. Sempre muito assim, quer dizer, aberto, não é? E interessante que Pedro Jorge tinha essa capacidade, a tal ponto que foi percebido nessa seleção, porque, veja, essa seleção é uma seleção que passa... É a seleção para os Estados Unidos, tá, nesse programa. É uma seleção que vários candidatos se inscreveram, mais de 100, entendeu? Mas isso não ia qualquer pessoa. Pessoa que tinha algum... Eu tinha militância política, eu era representante dos estudantes na congregação. Pedro Jorge, aparentemente, ele não tinha, vamos dizer assim, institucionalmente, posição de destaque. Mas o brilho, a inteligência dele foi captada pelos selecionadores americanos, entendeu? Ou brasileiros e americanos. Está entendendo? Quer dizer, não era uma pessoa qualquer, Pedro Jorge. Ele tinha essa simplicidade e essa transparência, mas, ao mesmo tempo, ela é brilhante. Não só Dom Basílio percebeu, como também, na formação beneditina, e filosófica e teológica, como também ele teve os americanos e os brasileiros que nos selecionaram para os Estados Unidos. Eu talvez tivesse dito assim, o meu caso foi porque eu era, entre outras coisas, agitava na Católica, eu era na Federal aqui, no 13 de maio. Ele não, pô. Ele não era esse agitador, mas era agitado pessoalmente, a tal ponto de que, pô, os caras viram, entendeu? O brilho de Pedro Jorge. Ele não foi à toa. Pedro Jorge tinha uma luz no caminho dele, né? Entendeu? Não foi à toa que Dom Basílio percebeu, que a UI percebeu. A UI só ia, pô, cara que fazia alguma coisa. Pelo que eu pude perceber, eu não era tão próximo dos dois, mas pelo que eu percebia da convivência mais com Pedro Jorge, um pouco do Basílio também, eu diria o seguinte, Dom Basílio era um homem de formação aristotélica tomista, ortodoxo quase. E Pedro Jorge sofreu essa influência. Era mais flexível, ainda bem, porque Dom Basílio era muito rigoroso. Mas esse rigor fez muito bem na formação, como se diz em inglês, na endoutrinação de Pedro Jorge, do ponto de vista filosófico e ético, né? A tal ponto que ele passou imediatamente no vestibular de Direito, sem nenhum problema, logo quando ele fez. E esses valores passados pela filosofia tomista de Dom Basílio para ele marcaram definitivamente a vida dele. Provavelmente a conduta dele nos momentos de
decisão profissional sobre isso e aquilo, e o caso da mandioca também, era um momento de solidão para decidir aquilo ou aquilo outro. Ele seguiu a doutrina da ética cristã tomista, né? Sobre influência da formação do Mosteiro de São Bento. Veja, você conhece o livro que é muito badalado, ainda hoje esse cara faz palestra, veio para o Brasil fazer, e é no mundo inteiro palestra, chamado O Monge e o Executivo. Pois bem, Pedro Jorge foi mais monge do que executivo ao exercer o cargo dali. Ele foi monge pela simplicidade, pelas crenças, pelos valores, tá certo? Ele foi um homem capaz de, vamos dizer assim, preservar aqueles valores do monge e não do oportunismo do mundo, entendeu? Ele era um homem distante dessa coisa dos valores do mundo, tá? Materiais, do sucesso, tá? Você se lembra do episódio do executivo que chega? Onde está o abade no livro? Cadê o famoso monge? Aí o cara diz, olha, minutinho, eu vou procurar. Olha, ele está ali, mas quem é? Aquele ali é. O que é que ele está fazendo? Ele está consertando a pia. Ah, esse é o famoso monge que está todo mundo atrás dele. É, ele é assim. Pedro Jorge era assim, tá? Marcado pela essa simplicidade, ele não tinha essa ambição do sucesso tão presente no mundo de hoje, já naquela época, né? Entendeu? Então, eu chamaria a atenção para esses valores de comportamento de Pedro Jorge, né? Ele era mais um monge e menos o executivo, né? Que termina se convertendo à cultura do monge, né? Mas o processo é lento, né? Então, Pedro Jorge é um símbolo desse comportamento levado para o mundo do operador do direito, do monge, né? Eu faria essa analogia entre ele e o monge, do monge e o executivo, tá?